Oi, gente, vamos falar de livro hoje? Quero falar com vocês sobre esse livro aqui do Joy Navarro, O que Todo Corpo Fala. Ele escreveu em parceria com Marvin Carlins, que é um psicólogo, e o Joy Navarro, ele é um ex-agente do FBI. Ele vai falar, claro, sobre linguagem corporal. Esse livro, ele não tá naquela lista de livros interessantes e tal, que eu tinha feito no ano passado, se eu não me engano, ou foi no começo desse ano. Não lembro exatamente qual período que foi. Mas eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu li ele recentemente, foi muito legal para mim. Ele foge um pouco daqueles temas que a gente estava, né? Mais temas bíblicos, mas é muito interessante para a aplicação pessoal. Por que eu achei esse livro muito bom? Primeiro que o Joey, ele tem uma linguagem muito amigável, muito, assim, próxima. Eu terminei o livro e eu me senti amiga do Joey. O Joey, meu parceiro. Joey é meu amigo e ele nem me conhece, mas ele tem um jeito tão gostoso, assim, de falar e humilde, sabe? Porque, claro, né, vai falar sobre linguagem corporal, muitas vezes as leituras que a gente faz das pessoas quando elas estão falando de forma que elas não conseguem perceber exatamente o que elas estão dizendo. E o Joey, ele traz muita ciência e ele tenta mostrar como a gente precisa ser cuidadoso no nosso julgamento. Né? Então, as pessoas falam sim com o corpo, muitas vezes sem perceber, e a gente precisa tomar cuidado porque as pessoas, por exemplo, passam às vezes mensagens de insegurança, mensagens de dúvida, mensagens de status, como elas se veem diante das outras pessoas. E às vezes a gente, sabendo desse conhecimento, às vezes a gente julga. Né? Então o Joy deixa muito claro para a gente tomar cuidado com isso, porque nem sempre o que a gente está vendo é exatamente aquilo que a gente pensa. Né? Então ele mostra como a gente pode interpretar alguns sinais. Isso é muito legal para conhecimento das outras pessoas, para você ter um relacionamento que flui melhor, que você realmente consegue entender o outro, que você consegue compreender o outro, que você está ali, está realmente vendo o que aquela pessoa quer te dizer. E também para você mesmo se conhecer. Então eu achei um conhecimento bem legal assim para você ter para se autoanalisar, sabe? Você perceber, nossa, mas eu agi daquela forma, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por que será que eu fiz isso? O que eu estava sentindo naquele momento? Então isso foi bem legal. Uma das coisas que me impressionou nesse livro é que ele diz que uma das partes mais confiáveis do corpo para você analisar numa pessoa e de saber se ela está dizendo, se o que ela está dizendo é coerente, é geralmente os pés. E daí eu fiquei imaginando, nossa, é tipo a parte do corpo que a gente menos separa nas pessoas, né? Então, se os pés da pessoa estão apontados para você, se os pés da pessoa estão mexendo, se os pés estão apontados em outra direção, se os pés estão elevados na ponta, se não... Enfim, tem vários sinais. É bem legal também que o livro tem muitas imagens, né? Então, várias figuras que fazem você entender melhor como que essas mensagens estão sendo transmitidas. Isso aqui é o isopraxismo, bem interessante quando você tem um contato com uma pessoa e você concorda com ela, geralmente você tem a tendência de imitar a posição dessa pessoa, imitar a forma como ela está. Os pés cruzados geralmente indicam tranquilidade, geralmente a gente não cruza os pés quando a gente está diante de pessoas que a gente se sente ameaçado. Aqui alguns sinais com o rosto, com as mãos, na verdade, né? E é bem legal que num dos últimos capítulos ele vai falar sobre a questão da mentira, mas não é assim que ele chama, como que é? Deixa eu ver aqui. Dissimulação, que ele chama. E ele diz que sendo um agente do FBI, trabalhando com pessoas, investigando casos, muitas vezes ele foi enganado. E a questão da dissimulação é muito complexa. Né? Existem pessoas que conseguem dissimular muito bem. Geralmente é uma questão de cara ou coroa para você perceber se uma pessoa está dissimulando de fato ou não. E a gente precisa, mais uma vez, tomar cuidado. Então o Joey fala com muita ênfase assim, olha, é difícil você ter certeza que uma pessoa está dissimulando. O que a gente consegue perceber? Sinais de insegurança, a gente consegue perceber sinais de desconforto, e daí a partir disso é realizado investigações pontuais. Eu falei isso, a pessoa mostrou um sinal físico de desconforto. Por quê? Daí vai ser investigado por que ela sentiu aquele desconforto. Eu fiz uma pergunta, a pessoa reagiu de tal forma com o corpo, afastou o corpo. Por que ela se afastou nesse momento? Então,
A questão é, a linguagem corporal geralmente vai te levar para um aprofundamento de algumas questões. Mas não necessariamente que um gesto da pessoa vai dizer, nossa, tá mentindo. Geralmente as pessoas falam, olhou para um lado é porque tá tentando pensar no que vai falar para mentir. Ou então, tocou o nariz, quer dizer que tá mentindo. Várias coisas assim. E outra coisa que é bem legal também, a gente fala às vezes sobre cultura, né? Então, em culturas diferentes, tem linguagens corporais diferentes, isso é fato. O Joey fala que ele viajou por vários países do mundo e ele percebeu vários sinais que eram comuns em todas as pessoas, inclusive em tribos. Então, assim, são linguagens que já estão como que registradas no nosso sistema e que sempre se repetem. Enfim, é um livro muito bom de ler, muito legal. Pode te ajudar nos teus relacionamentos, pode te ajudar no teu autoconhecimento e por isso que eu recomendo. Se você ficar com alguma dúvida ou quiser compartilhar alguma coisa que você leu no livro, eu vou amar saber, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.